Olá, sejam novamente bem-vindos. Eu sou o Maurício e hoje nós vamos começar o estudo das progressões geométricas. Antes de a gente partir para as formalizações, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo que eu trouxe. O valor de uma empresa é 2 milhões de reais. Estima-se que seu valor dobrará a cada 5 anos. Caso isso ocorra, qual será seu valor após 30 anos? Bom, eu não preciso te apresentar nenhum conceito novo para você resolver esse exemplo. Eu posso até montar uma tabelinha aqui, vamos dar uma olhada. Nessa primeira linha, eu vou colocar o tempo da empresa, tá? O tempo em anos. E na segunda linha, eu vou colocar o valor da empresa. E só para a gente poupar a escrita, eu vou colocar todos os valores em milhões, tá? Milhões de reais. Então, inicialmente, o valor da empresa é 2 milhões de reais. Então, no tempo zero, o valor da empresa é 2 milhões de reais. O enunciado já nos forneceu que a cada 5 anos o valor deve dobrar. Então, vou fazer passar 5 anos aqui. Então, vou chegar no tempo 5 anos. Bom, quando eu aumento 5 anos aqui, eu vou dobrar o valor de mercado. Então, basta que eu dobre esse valor. 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, daqui a 5 anos o valor da empresa passa a ser 4 milhões. Vou continuar montando essa tabela. Vou fazer passar mais 5 anos aqui. Vou chegar a um total de 10 anos. E vou fazer dobrar mais uma vez o valor. Afinal, de 5 em 5 anos o valor dobra. 4 vezes 2, 8 milhões de reais. Bom, é só eu continuar construindo até chegar na data que eu quero, que são 30 anos. Então, ó, 15 anos, vou dobrar de novo, 8 vezes 2, você vai encontrar 16 milhões. Vou aumentar essa linha aqui. Bom, mais 5 anos. 20 anos. Vou dobrar de novo, 16 vezes 2, você vai encontrar 32. Outros 5 anos se passam. 25 anos. Mais uma vez vou dobrar o valor. 32 vezes 2 vai dar 64. E por fim, a gente vai chegar aos 30 anos, né? 25 mais 5. 30 anos. E vou fazer a última conta aqui. 64 vezes 2, você vai encontrar 128 milhões de reais. Né? A gente está trabalhando em milhões aqui. Então, nossa resposta está aqui. Lembrando que isso está em milhões, né? Então, 128 milhões de reais. Tá legal? Essa sequência que a gente montou aqui não é uma PA. Né? A gente veio de uma série de aulas de PA. Repara que a diferença entre os termos aqui não está sendo constante. 4 menos 2 dá 2, 8 menos 4 dá 4, então essa diferença não está se mantendo. Então essa sequência numérica que eu montei aqui não é uma PA. Agora ela vai receber um nome especial, a gente vai formalizar agora. O nome dessa sequência é progressão geométrica. Então vamos agora para um próximo passo, que é a formalização propriamente dita do que é uma progressão geométrica. Bom, o que é uma progressão geométrica? Uma PG, ou progressão geométrica, é uma sequência numérica onde a razão entre um termo qualquer a partir do segundo e o seu anterior é constante. Bom, eu já te antecipei que aquela sequência numérica do exemplo anterior era uma PG. Vamos colocar ele aqui de novo. Bom, era 2 milhões, né, no primeiro ano, depois vinha 4, 8, 16, 32... Vou parar aqui. Poderia continuar os 64, 128, mas vou parar por aqui. Essa sequência aqui é uma PG, é uma progressão geométrica. Por quê? Porque isso que está escrito aqui está sendo satisfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior, tem que dar sempre o mesmo resultado. Esse resultado é constante. Então, vou pegar aqui o segundo termo, 4, e vou dividir pelo anterior, que é 2. 4 sobre 2 está dando 2. Isso vai sempre se repetir. Dá uma olhada. Vou pegar o 8 agora.
8 e vou dividir pelo anterior ao 8, que é o 4. 8 sobre 4 também está dando 2. Se eu tivesse pegado 16, 16 sobre 8 também dá 2. E para finalizar, 32 sobre 16 também dá 2. Se a gente tivesse colocado essa sequência completa, teria aqui o 64, o 128, né? Mas você pode fazer aí de cabeça e ver que isso também vai acontecer. Então, isso que está escrito aqui foi satisfeito. Então, isso é uma PG. Então, olha só, é uma PG. Eu já vou aproveitar para te falar de uma coisa. Esse resultado que está dando sempre aqui é a razão entre um termo e outro. Razão. Lembra que na PA tinha a razão da PA? Pois bem, aqui, essa razão é a razão da PG. Então, é uma PG de razão. E para diferenciar a letra que a gente costuma usar na PA, eu vou usar a razão da PG como Q. Q que lembra quociente, né? Razão Q igual a 2. E aqui vale um comentário que, no caso da PG, esse nome faz até mais sentido, né? Porque aqui você está literalmente fazendo uma razão entre um termo e o anterior. Na PA, você estava fazendo uma diferença entre um termo e o anterior. Você pegava um termo qualquer e subtraía o anterior, para encontrar a razão da PA. Na PG, é uma razão propriamente dita. Então está aqui um exemplozinho de PG. Agora, é claro que existem outras PGs. Vamos dar uma olhadinha nessa outra sequência aqui. 64, depois vem o 16, depois vem o 4, depois vem o 1, e aí vem o 0,25. Coloquei aqui ponto e vírgula só para a gente não confundir aqui, que aqui eu estou com o número decimal, tá? 0,25. Isso daqui é PG ou não é PG? Vamos ver a condição aqui, a definição da PG, né? Você precisa pegar um termo e dividir pelo anterior e sempre dar o mesmo resultado. Bom, se eu começar pelo 16, 16 sobre 64, isso daqui dá 1/4. Ok? Agora, e se eu pegar 4 sobre 16? Bom, 4 sobre 16 também dá 1/4. Se eu pegar 1 sobre 4, o resultado já é 1/4, né? Não preciso nem fazer essa conta aqui, mas vou deixar indicado aqui para você. 1/4. 1/4 é igual a 1/4. E por fim, a última continha, 0,25 sobre 1. Bom, mas 0,25 sobre 1, que dá 0,25, é a forma decimal de 1/4. Então, né, só para constar aqui, vamos colocar 0,25 sobre 1 é 0,25, que é a mesma coisa aqui, 1/4. Ok? Então, isso daqui também é uma PG, só que é uma PG de razão 1/4. Então, PG de razão, vamos colocar aqui do lado, Q igual a 1/4. Agora, como é que isso está se refletindo nesses nossos exemplos? Olha que interessante. Essa PG está sempre aumentando, né, os termos. Os termos estão sempre crescendo e aqui os termos estão sempre decrescendo. Então, já posso te apresentar mais uma nomenclatura aí. Isso daqui é uma PG crescente. E essa daqui é uma PG decrescente. Tá legal? Agora, uma pergunta que vem na nossa cabeça. Será que todas as PGs ou são crescentes ou são decrescentes? Será que tem outros tipos de PG? Vamos dar uma olhada. Vou criar mais um exemplo aqui para você. Vou fazer aqui embaixo. Vou te apresentar uma outra possível definição para PG. Em vez de eu olhar as razões, né, para encontrar a razão, né, eu vou te propor o seguinte. A PG é uma sequência onde eu pego um termo qualquer, multiplico por uma constante e chego no próximo. Repara só, nesse nosso caso a razão era 2. Se você sempre multiplicar por 2, você vai chegar no próximo, né? Então eu vou usar essa nossa ideia agora para criar uma PG nova. Então, cria para mim uma PG que a razão seja -3, por exemplo. Vou colocar aqui, tá?
Então, vamos supor que o primeiro termo seja 5. Bom, eu vou multiplicar sempre por menos 3, né? Então, 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Menos 15 vezes menos 3 vai dar mais 45. E só mais um termo agora. 45 vezes menos 3 vai dar menos 135. Isso daqui também é uma PG. Afinal de contas, se você dividir um termo pelo anterior, vai dar sempre menos 3. Então, PG com a razão menos 3. Só que essa PG não é nem crescente nem decrescente. Repara que ela começa diminuindo, né, de 5 para menos 15, mas depois ela aumenta para 45 e depois diminui de novo para menos 135. Então essa PG está alternando, né? Eu posso chamar de uma PG alternante, ou então uma PG oscilante. Vou colocar aqui do lado. PG oscilante. Tá legal? Agora, para a gente fechar a aula de hoje, né, uma pergunta válida é o seguinte: o que será que tem que acontecer para você ter uma PG crescente, para você ter uma PG decrescente ou para você ter uma PG oscilante? Vamos fazer um quadro resumo para a gente sintetizar bem essas informações. Bom, vamos para o nosso resumo agora. Vou começar logo pela PG oscilante. Tanto aqui nosso exemplo que a gente acabou de ver. Lembrando, uma PG oscilante é aquela PG que o sinal dos números sempre alternam, né? Repara que daqui para cá eu diminuo, daqui para cá eu aumento, daqui para cá eu diminuo e por aí vai. O que eu preciso ter para garantir que os sinais sempre alternem? Talvez não seja muito difícil de responder essa pergunta, né? Se você sempre multiplicar por um número negativo, o sinal do número vai trocar. Né? Nesse caso aqui específico, eu estou multiplicando sempre por menos 3, garantindo assim que o sinal sempre troque. Poderia ser menos 4, menos 5, menos 6, menos 2 e por aí vai. Então, se a sua razão for um número menor do que zero, uma razão negativa, você vai garantir que a PG seja oscilante. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Imagine que o primeiro termo seja menos 8 e você vai multiplicar agora por menos 2, por exemplo. Tá, vou colocar só esse primeiro exemplo aqui. Como é que vai ficar a PG aqui? Menos 8 vezes menos 2 vai dar mais 16. 16 vezes menos 2 vai dar menos 32. Menos 32 vezes menos 2 vai dar mais 64. E podemos parar por aqui. Repara que também é uma PG oscilante. Né? Então, se a sua razão é um número negativo, a PG é oscilante. Bom, vamos agora para o crescente. Bom, então está aqui o nosso exemplo também, que a gente acabou de ver. Né? 2, 4, 8, 16, 32. A PG está crescendo. E nesse caso aqui, ela está crescendo porque você está sempre multiplicando por um número maior do que 1. Né? Aqui você está multiplicando por 2, no caso, né? Então, você poderia ser levado ao erro, né? Chegar assim e falar: ah, Maurício, basta que a razão seja maior do que 1. E aí funciona, né? Beleza, aqui está funcionando. A razão é 2. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver se isso vai sempre acontecer. Olha só. Imagine que o primeiro termo fosse exatamente esse menos 8 aqui e você multiplicasse pela mesma razão, pela razão 2, tá? Então aqui está multiplicando por 2 e aqui também está multiplicando por 2. O que vai acontecer? Menos 8 vezes mais 2, né? 2 positivo, menos 8 vezes 2 dá menos 16. Menos 16 vezes 2 vai dar menos 32. Aí você para e pensa: pô, Maurício, isso aqui não está aumentando. Eu estou diminuindo o número aqui, né? Então, aqui eu não tenho mais uma PG crescente, eu tenho uma PG decrescente. Então, não basta que isso aconteça. Então, vamos com calma. Vamos pensar aqui. Vamos pensar exatamente nesse exemplo que eu começo no menos 8. Bom, para eu crescer, eu posso ser, por exemplo, menos 7, menos 6, menos 5, né? Qualquer coisa que seja mais próxima do zero do que o menos 8. Por exemplo, menos 4, vamos colocar aqui. Só para a conta ficar fácil de fazer de cabeça. Do menos 8 para o menos 4, eu cresci. E qual foi o fator que eu multipliquei aqui? Bom, é uma conta também fácil de fazer, né? Você pode fazer esse sobre esse, se você quiser, ou tentar usar qualquer outro raciocínio aí. Aqui não é difícil de você ver que você multiplicou por meio, né? Se você multiplicar por meio, né? Se você tomar metade do número,
você vai ter menos 4 aqui. Continua construindo essa sequência para mim. Multiplica sempre por meio. Menos 4, menos 2, menos 1, depois menos meio, menos 1/4. Você está sempre aumentando aqui. Então repara que nessa linha aqui você tem razão menor que 1. Né? Meio é menor que 1. Só que você tem que tomar cuidado porque quando você fala que o número é menor que 1, ele pode ser menor que 0 também, né? Ele pode ser menos 1, menos 2. E daí você cai no caso da PG oscilante. Então vamos só aumentar aqui essa nossa restrição e falar que essa razão também tem que ser positiva. Tá? Então a razão é positiva, a razão é maior que 0 e a razão é menor que 1 ao mesmo tempo. Aí você fica indeciso. Pô, mas a razão é maior que 1 ou a razão está entre 0 e 1? Isso vai depender do primeiro termo. Se o primeiro termo for um número positivo e você multiplicar por um número maior que 1 sempre, você vai garantir que isso sempre cresça. Então vamos aumentar aqui. A razão pode ser maior que 1 e o primeiro termo ser maior que 0 também. Tá? Ser positivo e razão maior que 1. E no caso de baixo, você tem que ter o primeiro termo negativo. Ok? Então são essas duas condições aqui, são esses dois cenários de PGs crescentes. Tá legal? E decrescente, para a gente fechar. Aqui tem justamente o nosso exemplo que a gente acabou de fazer, né, no quadro anterior. 64, 16 e por aí vai. Nesse caso, a nossa razão é meio. Só que aqui eu tenho certeza que você não vai errar, porque você já está esperto dessa situação aqui, né? Nesse caso aqui, a nossa razão é menor que 1. E maior que 0 também, né? Senão ela vai virar alternante. Só que eu também tenho outras PGs que são decrescentes. Vamos começar pelo nosso menos 8 aqui. Para ser decrescente, vai ser justamente aquele exemplo que a gente tinha errado aqui em cima, tá lembrado? Quando a gente multiplicava por 2, o que acontecia? Ficava menos 16, menos 32, menos 64. Então repara só, daqui para cá você está dobrando, né, multiplicando por 2, daqui para cá também e para cá também. Então repara que na linha de baixo você tem a razão maior que 1. Ok? Agora, de maneira análoga ao caso anterior, se você tiver o primeiro termo positivo, a tua razão tem que estar entre 0 e 1, e se você tiver o primeiro termo negativo, você tem que ter uma razão maior do que 1. Nesse caso, você garante que a PG é decrescente. Tá legal? Então, vou só aumentar aqui. Então, tá aqui o nosso quadro resumo. A gente abordou quase todos os valores de razão, que são os valores mais usuais, tá? Repara que os únicos números que a gente não trabalhou é o Q igual a 0 e o Q igual a 1. A gente não precisa colocar isso no resumo, não. Isso aqui você pode pensar sozinho. O que é uma PG de razão 1? Vamos colocar aqui no nosso rascunho. Ó. PG de razão 1. Começando pelo 4. Multiplica sempre por 1 para mim. Vai ficar assim, né? Isso aqui é uma PG que não cresce e nem decresce. Uma PG constante. Tá legal? Ou uma PA constante também, né? Uma PA de razão 0. Né? Pode ser uma PA de razão 0 ou uma PG de razão 1. Tá legal? E tem o caso da razão igual a 0, que é o caso que menos nos interessa. Imagine começando no 4. Multiplica sempre por 0 para mim. Vai ficar 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Opa, 4 vezes 0, 0. Depois 0 vezes 0 é 0. E por aí vai, né? Isso aqui é uma PG que não tem muita aplicação assim, prática que eu posso te explicar agora, né? Bom, mas por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até lá.